Romanos 3. Nós vamos ler, queridos, do verso 19 até o verso 31. Romanos 3, 19 a 31. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Senhor, mais uma vez pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão dessa doutrina maravilhosa da salvação mediante a obra completa de Cristo. Ajuda-nos a entender, em nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos, queridos, Paulo escreveu a carta aos Romanos para expor o Evangelho que ele prega. E ele começou falando a respeito da condenação de todos os homens. Capítulo 1, ele fala da condenação dos gentios, dos pagãos, daqueles que nunca ouviram o Evangelho, mas que têm a revelação na consciência e na natureza e, portanto, são indesculpáveis. Depois, no capítulo 2, ele fala da condenação dos judeus, que apesar de terem recebido a lei de Deus, eles não guardaram a lei. Pelo contrário, eles envergonharam a Deus e blasfemaram, permitindo assim que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios por causa dos seus pecados. Aqui no capítulo 3, Paulo responde a pergunta, então, qual era a vantagem do judeu, se Deus vai tratá-lo do mesmo jeito que o pagão. Paulo dá a resposta aqui, e no verso 9 em diante ele conclui com aquela declaração geral, declaração da pecaminosidade geral de toda a raça humana, onde ele diz, a partir do verso 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora nos seus lábios, a boca cheia de maldição de amargura, pés velozes para derramar sangue, caminhos onde há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, aqui ele resume o estado da raça humana, numa descrição muito semelhante àquela que a gente viu lá em Efésios capítulo 2. Mas aí vem a pergunta, o porquê da lei? Se o ser humano está nessa situação de miséria e de pecado, por que Deus deu a ele a lei? Quando Paulo se refere à lei aqui em Romanos, nós temos que ver caso a caso o seu significado. Porque às vezes ele, quando usa a palavra lei, significa todo o Antigo Testamento. Às vezes a palavra lei significa a lei civil ou a lei cerimonial, aquelas cerimônias, as leis que regulavam as cerimônias, sacrifícios e o sacerdócio levítico no tabernáculo primeiro, depois no templo. Ou às vezes a lei se refere à lei moral de Deus, que está resumida nos 10 mandamentos. Eu creio que é nesse sentido aqui que ele fala de lei. Quando ele usa a palavra lei aqui no texto que nós lemos, é nesse sentido. E a pergunta cabe, se o homem está nesse estado de perdição e miséria que ele descreveu nos 3 primeiros capítulos, então por que Deus deu ao homem uma lei? Uma lei. A resposta de Paulo está nos versos 19 a 20. E ele diz o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz,
para que se cale toda a boca. Ou seja, a lei foi dada para aqueles que vivem na lei, a referência aqui é não somente ao judeu, mas também ao gentio. A humanidade toda está debaixo da lei de Deus, um ponto que ele vai desenvolver no capítulo 7, nos versos iniciais, sobre a figura do casamento. O homem está casado com a lei. Então, a lei fala à humanidade. A lei de Deus é para toda a humanidade. Ela foi dada para que se cale toda a boca. Logo depois da minha conversão, eu senti o chamado de Deus para ser um pastor, um evangelista, plantador de igreja. Fui trabalhar no interior de Pernambuco, revitalizar uma igreja presbiteriana que estava fechada numa cidadezinha chamada Gamileira, perto de uma usina de açúcar, usina Cucaú. E os moradores da cidade, pessoal muito pobre, a maioria de plantadores de cana. Eu fui morar lá no meio deles, passei quase um ano lá pregando o evangelho. Eu me lembro muito bem, eu ia de porta em porta, batendo na porta e distribuindo literatura, porções da Bíblia, e se houvesse oportunidade eu entrava para falar o evangelho. E havia uma situação que acontecia com frequência. Quando eu conseguia entrar, que eu começava a falar do evangelho para a pessoa, eu dizia para a pessoa que ela precisava de Cristo porque ela era pecadora. E a pessoa, então, ela dizia, mas eu não sou tão pecador assim, não é? Eu não tem gente pior do que eu. E aí a minha tática, invariavelmente, era abrir em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, e dizer para ele, vamos fazer então o seguinte, vamos ler aqui os 10 mandamentos e vamos interpretá-los como Jesus Cristo disse, ou seja, que a lei cobre não somente os atos externos, mas também as intenções do meu coração. Então, não matarás, não somente proíbe que eu mate o meu irmão, mas proíbe também que eu tenha ódio dele ou que deseje a sua morte, o que seria a quebra do mesmo mandamento. E aí começávamos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu explicava o que era um Deus. Segundo mandamento, farás para ti imagem de escultura. Geralmente era um católico, estava cheio de imagem a casa dele. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí vai. Quando chegar no 10º mandamento, qual era o efeito na vida dele? Mudo. A lei foi dada para calar a boca do homem, para mostrar a ele que ele é pecador, para confirmar aquilo que a Escritura diz. Se você fizer honestamente um levantamento na sua consciência, da sua história, dos seus atos, das suas escolhas e decisões, você vai ver que você quebrou todos os 10 mandamentos, não só uma vez, mas muitas, em pensamentos, palavras e obras. A lei foi dada para calar a boca do homem, para que o homem não diga diante de Deus, eu sou inocente, eu mereço alguma coisa, e o Senhor está sendo injusto, tem gente pior do que eu. A lei foi dada para colocar o homem na sua real situação de pecador perdido, sem mérito nenhum diante de Deus. Segunda razão pela qual a lei foi dada, Paulo explica aí no final do verso 19, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Onde não há lei, também não há pecado, porque pecado é transgressão da lei. A lei foi dada para caracterizar a culpa do homem. Os 10 mandamentos deixam claro porque é que Deus vai punir o pecador, porque ele quebra a vontade expressa de Deus, fazendo o que Deus proibiu e deixando de fazer o que Deus mandou, pecados de comissão e pecados de omissão. Então, a lei torna todo mundo culpado diante de Deus. Não há ninguém que possa alegar inocência diante de Deus. Por isso que a lei foi dada. No verso 20, ele diz a terceira razão. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, ou seja, ninguém vai ser declarado justo diante de Deus pela prática daquilo que a lei manda, é isso que obras da lei significa, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para trazer o pleno conhecimento do pecado. E nesse sentido, a lei não somente nos traz consciência plena dos nossos atos, mas ela provoca em nós a desobediência. Soube de uma história, não sei se é verdade, um homem dono de uma rede hoteleira, ele resolveu fazer um hotel muito bonito à beira de uma rua muito movimentada, passava muita gente, e ele resolveu fazer a fachada toda de vidro. Resolveu fazer a fachada de vidro.
E tudo ia muito bem, maravilhoso, hotel funcionando durante alguns anos, até que um dia ele contratou um gerente novo. Aí o gerente chegou, chamou o patrão, chamou o dono e disse: patrão, o senhor está vendo o risco que a gente está correndo? Isso aqui tudo é de vidro. Já pensou? Alguém pode passar e sacudir uma pedra. Ele disse: então o que você sugere? Ele disse: não, coloca uma placa dizendo: é proibido jogar pedra no vidro. O patrão botou. Não precisa dizer o que aconteceu no dia seguinte, né? Não precisa. A lei provoca o pecado, ela incita o pecado. Igual aquela freira na escola católica que disse para os meninos na aula de religião: vocês vão ler todos os livros da Bíblia, mas não ler Cantares de Salomão, que é um livro erótico, não vai ler Cantares de Salomão. A turminha de 10 anos, todo mundo sabe o que eles foram fazer na hora do recreio, né? Foi ler Cantares de Salomão. Então, a lei... O problema não é a lei é boa, ela é justa, ela é santa, ela expressa a santidade de Deus. O problema é que ela foi dada para pecadores, como vocês e como eu. Então, ela não foi dada para salvar. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Imagine você vai ao médico, e o médico, você está tossindo, e o médico então tira uma chapa, né? Lembra daquele? Hoje em dia mudou, mas na minha época, quando você ia tirar um raio-x, você encostava o peito assim, naquela máquina, né? O cara se escondia atrás de uma porta, clique, aí tirava um raio-x de você, né? Aí vinha aquela... Você ia para casa com aquele trem embaixo do braço. Agora imagine que você vai para o médico, está tossindo, ele tira uma chapa do seu coração, do seu pulmão, e vê que você... Aquela chapa revela que você está com pneumonia. E aí você vai para casa, pega aquela chapa e faz um chá com ela e toma para ficar bom da pneumonia. Vai funcionar? É a mesma coisa da lei. A lei foi dada para expor a radiografia do seu coração, para mostrar o seu status. Você não vai ser salvo pela lei. Você não vai ser salvo pelo cumprimento da lei. É a mesma coisa você tentar se salvar fazendo chá com a chapa, né, que mostra o seu pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui o apóstolo Paulo está explicando a objeção que algum judeu poderia levantar. Se a humanidade está toda perdida, por que Deus deu a lei? Deu para mostrar que ela está perdida mesmo, para calar a boca de todo mundo, tornar um homem culpado diante de Deus e dar pleno conhecimento do pecado e da razão pela qual Deus haverá de julgá-lo no dia do juízo. Ele disse no verso 20, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ou seja, ser justificado significa ser considerado justo daquilo que você fez errado, que é o grande alvo de toda religião. Na verdade, a palavra religião significa religar, é do latim religare, de onde vem religião. Religião é todo aquele sistema de crenças e práticas que tem como objetivo religar o homem a Deus. E nesse sentido, apesar de haver milhares de religiões no mundo, quando você examina essas religiões à luz do princípio operativo, da dinâmica da salvação, como é que elas apresentam a salvação, você percebe que, na verdade, só há duas categorias de religião no mundo. Uma que diz que o homem se justifica, é justificado diante de Deus por aquilo que ele faz, ou seja, o movimento é de baixo para cima, a religação é mediante o cumprimento de normas, de rituais, de cultos ou pagamento de promessa, moralidade, religiosidade, contribuição financeira, autossacrifício, flagelo, né, varia de acordo com a religião, mas todas elas têm em comum isso, que o homem se salva mediante fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa. Então, eu diria que todas as religiões do mundo estão nessa categoria. A única que não está é o cristianismo histórico, o cristianismo bíblico, que diz que não, o homem não é justificado de baixo para cima, mas é o contrário, é Deus que vem ao encontro do homem e o justifica gratuitamente dos seus pecados. Então, na verdade, apesar da multiplicidade de religiões, só existem duas religiões no mundo, a religião das obras e a religião da graça. A religião das obras são todas as outras. A religião da graça é o cristianismo bíblico, que ensina que o homem é justificado pela graça, que é o que Paulo passa a explicar em seguida. Depois dele rejeitar o sistema de salvação por obras, lembrando que os judeus, eles tinham tornado a revelação que Deus tinha dado no Antigo Testamento, que era da graça também, eles transformaram em legalismo. Paulo está combatendo esse sistema.
e agora apresenta de que maneira Deus justifica o pecador, que é o assunto da soteriologia. A palavra soteriologia vem da palavra grega soter, que significa salvador, ou soteria, que significa salvação, e logia, que significa estudo. Soteriologia, o estudo da salvação. Então, a doutrina da salvação, dentro do campo reformado, especialmente como destacado na Reforma Protestante, é uma doutrina onde Deus justifica o pecador. E aqui nós não precisamos dizer, né, que foi exatamente a carta aos Romanos que abriu os olhos do monge agostiniano Martinho Lutero, que ficou revoltado. Ele já tinha dúvidas a respeito do sistema sinergista ensinado pela Igreja Católica, e essa dúvida virou revolta quando aparece lá nas cercanias de Wittenberg o tesoureiro do Papa, chamado Tetzel, vendendo indulgências, dizendo que na hora que a moeda caía tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. Então, o Lutero ficou revoltado com aquilo. A essa altura, ele já tinha lido Romanos capítulo 1, onde Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque a justiça de Deus se manifesta nele de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero já tinha começado a compreender, a essa altura, que a justificação do homem não é por obras, como a Igreja Católica ensinava, mas era mediante a fé na obra de Cristo. E Tetzel, o tesoureiro alemão, foi apenas o estopim. As 95 teses foram colocadas na porta do castelo de Wittenberg em resposta, primeiro, à doutrina das indulgências, e daí Lutero ampliou o ataque a outras doutrinas que dependiam disso aqui. Paulo, então, o que ele está dizendo, no verso 19 e 20, ele rejeita o sistema de salvação pelas obras e introduz a soteriologia bíblica, de que maneira o homem é justificado diante de Deus. E note o verso 21, que começa com um mas, não é? De novo, essa palavrinha mas, ela é muito interessante. Mas agora, o agora aponta para o tempo da redenção em que Cristo veio ao mundo, morrer numa cruz, encarnado, morrer numa cruz e ressuscitar para a nossa redenção. Isso é o agora, escatológico. A gente chama esse agora de agora escatológico. Toda vez que você encontrar Paulo dizendo, mas agora, o agora é o tempo da redenção inaugurado em Jesus Cristo. Mas agora, e ele diz algumas coisas sobre essa justiça de Deus, a maneira pela qual ele justifica pecador. Primeiro, sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus é a maneira pela qual ele justifica pecadores. E essa maneira, ela estava velada no Antigo Testamento, embora não negada, não ausente, porque estava presente, por exemplo, nos sacrifícios de animais, da propiciação que era feita mediante a morte de animais definidos muito claramente na lei e mortos para a remissão de pecados. Mas agora, com a vinda de Cristo, se revela com muita clareza a maneira pela qual Deus justifica pecadores. E a primeira coisa que Paulo diz é que é sem lei, ou seja, não é a justiça de Deus não é baseada nos requerimentos da lei. Para que você seja justificado diante de Deus, Deus não requer que você cumpra a lei dele. É sem lei que se manifesta a justiça de Deus. Segunda coisa, apesar de ser sem lei, essa justiça de Deus é testemunhada pela lei e pelos profetas. Você vê que agora a palavra lei, ela já não significa a lei moral, significa a lei de Moisés, todo o Pentateuco, não é? Todo o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Paulo diz que essa maneira de Deus justificar pecadores foi testemunhada pela lei de Moisés e pelos profetas. E eu posso pensar, por exemplo, em Isaías, no capítulo 53 do seu livro, quando ele descreve a morte de Cristo, dizendo ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi castigado pelas nossas transgressões, o castigo que era para ser nosso caiu sobre ele, Deus o fez moer em nosso lugar. Parece que Isaías está no pé da cruz, vendo a morte do Messias pelo povo de Deus. Então, os profetas deram testemunho disso. Você vai encontrar prefigurações, profecias a respeito dos tempos de Cristo, da pessoa de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Está lá nos profetas, está na lei prefigurada nos sacrifícios de animais, no sacerdócio levítico, na estrutura do tabernáculo e nos tempos, nas genealogias, tudo do Antigo Testamento aponta para Cristo.
Então, essa manifestação da justiça de Deus em Cristo, embora seja sem lei, ela tem o testemunho da lei e dos profetas. É como se Paulo estivesse dizendo, eu não estou inventando alguma coisa nova, mas tudo isso já estava no Antigo Testamento. A justiça de Deus, a maneira pela qual Deus justifica pecadores. No verso 22 ele diz de que maneira essa justiça nos é dada. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus justifica pecadores mediante a fé que esses pecadores exercem na pessoa de Cristo Jesus. Não por obras, não é por guardar a lei, mas a fé aqui é vista como antítese da obra, das obras. Enquanto que as obras refletem o esforço humano, a fé é a dádiva de Deus pela qual o pecador estende a mão aberta para receber a graça da salvação. Como um mendigo que não tem nada a oferecer, simplesmente fica ali com a mão estendida. E Deus graciosamente lhe concede aquilo que ele não pode obter, que é a vida eterna mediante Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. E Paulo diz aqui, continua ainda no verso 22, para todos e sobre todos os que creem. Aqui, todos significa judeus e gentios. Tanto faz se é judeu, que recebeu a lei, nasceu na aliança, foi circuncidado, o povo escolhido por Deus, quer seja o pagão que ouviu o evangelho de Cristo, tanto um como o outro são justificados pela fé em Jesus Cristo. Final do verso 22, porque não tem distinção. E por que não tem distinção, Paulo? Verso 23, porque todos aqui, judeus e gentios, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O gentio não pode guardar a lei de Deus, nunca vai ser justo diante de Deus por alguma coisa que faça. E o judeu, apesar de ter recebido essa lei, também nunca vai fazer nada que faça com que ele tenha mérito diante de Deus. Por quê? Porque todos eles pecaram e carecem da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus, foram separados de Deus, já não estão mais no favor de Deus, antes estão debaixo da sua condenação. Com isso, Paulo está estressando, destacando, enfatizando a gratuidade da justiça de Deus, a justiça que Ele nos concede pela fé, e isso é geral. Isso aqui é importante porque às vezes as pessoas pensam que os judeus, eles são salvos pela lei e nós gentios somos salvos pela graça. E que no Antigo Testamento as pessoas se salvavam guardando a lei, enquanto que depois de Cristo elas são salvas pela fé. Nunca houve dois sistemas de salvação. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O judeu piedoso do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, todos os profetas, eles foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Não foram salvos por obras, mas foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. É a mesma fé. Eles não viram o Messias, nem você também. Não é verdade? Nem você também. Então, a salvação hoje é igualzinho ao que era no Antigo Testamento. A diferença é que hoje a gente tem mais luz. A nossa fé é mais informada pelos fatos históricos, pelos cumprimentos daquilo que estava em sombras no Antigo Testamento. Mas é a mesma forma. Não há distinção, porque todos pecaram, inclusive os judeus do Antigo Testamento. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, você sabe que tem, não é? Isso é bom para ajudar para aquelas pessoas que pensam que Deus tem 2 ou 3 sistemas diferentes de salvação. Não. Sempre foi, desde que Adão caiu, se Adão foi salvo, ele foi salvo pela graça mediante a fé. No filho da mulher, que Deus disse lá no jardim, virá um filho da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Então, pela fé nessa promessa, Adão pode ter sido salvo. Eu não sei se foi. Adão, Eva e os seus descendentes. Se alguém foi salvo, foi pela fé na promessa da redenção que foi feita lá no jardim. De Adão até hoje, sempre foi pela graça mediante a fé, nunca foi por obras. Por quê? Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, não tem aquele poder
de obedecer a Deus mais. Portanto, verso 24, são justificados gratuitamente por sua graça. É redundante, né? Gratuitamente pela sua graça. É de graça grátis. Vê a redundância, né? Mas é que Paulo está enfatizando a gratuidade da salvação. Ela não é comprada, ela não é adquirida, ela não é merecida, ela é dada. Dada gratuitamente, de graça. Como ele diz aqui, nós somos justificados gratuitamente por sua graça. E aí ele coloca a base, que é o ponto central da passagem, aqui da metade do verso 24, entrando pelo verso 25. Como Deus pode fazer isso? Não é essa a questão? Como é que um Deus justo, ele pode justificar pecadores se a essência da justiça é você dar a cada um de acordo com o que ele merece? Ao culpado, castigo. Ao justo, recompensa. Como é que Deus pode justificar pecadores quando, na verdade, deveria condená-los? Não é isso que a gente fica indignado quando um juiz aí toma uma decisão que a gente vê que foi injusta, né? Ou seja, deixando de apenar o culpado, ou então dando uma pena para uma pessoa que sabidamente não cometeu todo aquele tipo de crime. A gente fica revoltado com isso. E a pergunta é, Deus não foge à natureza de Deus, a sua santidade, a sua verdade, justificar pecadores? A resposta é que Deus justifica pecadores não fazendo vista grossa para os pecados deles, ou ignorando esses pecados, relevando esses pecados, não levando-os em conta, mas porque Deus puniu esses pecados em alguém que representava esses pecadores. E é isso a essência do Evangelho que nós chamamos de propiciação. Veja no verso 24. Depois ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é uma palavra que é usada, significa libertar alguém de um cativeiro ou tirar alguém, um prisioneiro de um estado, de uma masmorra, de uma prisão. O fato histórico mais conhecido de redenção é quando Deus tirou a nação de Israel do cativeiro no Egito, redimiu o seu povo, tirando das garras de Faraó, fazendo atravessar o Mar Vermelho e tornando os israelitas uma nação livre. Figuradamente, é isso que Deus fez conosco. Essa redenção em que Deus nos liberta do poder do mundo, do pecado, do diabo, como a gente viu na primeira palestra, essa redenção ela é feita mediante Jesus Cristo. Como assim? Aí vem, no verso 25. A quem Deus propôs. A palavra propor, no grego, significa horizontar. Horizontar. Ou seja, colocar uma coisa no horizonte de maneira que ela fique visível para todo mundo. Propõe, publicamente. Deus publicamente propôs esse caminho no seu sangue, como propiciação mediante a fé. A palavra-chave aqui é propiciação. O que Paulo está dizendo é que Deus propôs publicamente, como quem coloca alguma coisa no horizonte, a redenção mediante a propiciação no sangue de Jesus. A palavra propiciação é uma palavra grega, hilasterion, que é a tradução da palavra hebraica kaforet. Essa palavra kaforet em hebraico, ela se referia à tampa da arca. Quando Deus mandou Moisés fazer a arca da aliança, ele deu as dimensões, inclusive a qualidade dos materiais e do revestimento. Ele disse que Moisés fizesse o propiciatório. O propiciatório é aquela tampa que é em cima da arca. Dentro da arca estava a lei, as duas tábuas da lei. Por cima, cobrindo a lei, vinha o propiciatório, que era aquela tampa onde tinha dois querubins voltados um para o outro, com as asas se tocando no meio. Aquela arca, com o propiciatório, era colocada dentro do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, levando o sangue de um cordeiro.
E ele entrava no Santo dos Santos e derramava aquele sangue no propiciatório para fazer propiciação pelos pecados de Israel. Aquela tampa, ela tampava a lei. A lei não podia mais atingir e condenar o judeu, porque o sangue derramado sobre ela cobria a tampa, era o tampa-pecados, por assim dizer. Aquela mesma palavra que é usada para a tampa da arca é a palavra que Paulo usa aqui, hilasterion. Cristo é o nosso hilasterion, ele é o nosso propiciatório. É através do sangue dele que Deus satisfaz as demandas da lei e impede que a lei nos alcance e nos condene. Com base então no sangue de Cristo e a propiciação que é feita ali, Deus pode justificar pecadores. Não é que ele não levou o pecado em consideração, ele apenas lançou esses pecados sobre o propiciatório, que é Jesus Cristo, que é Jesus. Então, com base no sangue de Cristo, na sua propiciação, mediante a fé nisso, você tem de crer nisso, que a morte de Cristo na cruz foi propiciação pelos seus pecados. Com base nisso, Deus lhe justifica. Por favor, não vá aí na onda de uma determinada deputada, dita evangélica, que até por aqui da região de vocês, que ficou dizendo que Cristo morreu para vencer o sistema político, porque ele confrontou o sistema político. Essa aí foi a razão da morte de Jesus Cristo, não é? A deputada está dizendo isso aí. Não, queridos, Jesus não morreu por confrontar o sistema político romano. Ele morreu como propiciação. Deus ofereceu, Deus propôs a morte dele como o caminho pelo qual ele justifica pecadores. É mediante a fé nisso, você tem que crer nisso. Se você não crer nisso, você não vai ser salvo. Você pode crer em Deus, você pode crer na Bíblia, você pode crer um monte de verdades religiosas, você pode ser uma pessoa de fé, mas a fé, ela tem que se focar na obra de Cristo na cruz, porque o que salva não é a fé, é o sacrifício de Cristo. Se você crê na coisa errada, você vai para o inferno com fé e tudo. Vai para o inferno está cheio de crente, de gente que creu na coisa errada. A fé tem que focar na obra de Cristo, no seu sangue derramado na cruz. Essa é a base da soteriologia bíblica. E foi isso que os reformadores resgataram quando eles disseram somente a fé, somente Cristo e somente a graça, não por obras, não por nada que nós façamos. Por que Deus fez isso? Final do verso 25. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa passagem precisa ser explicada para você não sair daqui com a ideia errada. O que Paulo está dizendo é que Deus não levou em consideração toda a desobediência da raça humana antes de Cristo vir, dizendo assim: vocês não têm jeito, vocês são um povo corrompido, a boca de vocês só se abre para contar mentira, os pés de vocês são velozes para derramar sangue, a boca de vocês é como sepultura, não há paz no caminho só de vocês, só destruição e miséria, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, eu vou deixar vocês entregues aos pecados de vocês. Deus podia ter feito isso, mas Ele não levou em conta os pecados anteriormente cometidos. Ainda assim, apesar de tudo que a humanidade fez, ainda assim Ele propôs graciosamente no seu Filho Jesus Cristo, morto na cruz, a justificação dos nossos pecados mediante a fé nele. Ele não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer, ele não parou de nos amar e de nos querer salvar por conta de todos os erros que nós cometemos antes. Mas aí, ele fez isso para manifestar a sua justiça, como ele é justo. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Dessa forma, Deus mostra como é que ele pode continuar sendo justo e justificador do que tem fé em Jesus Cristo, porque, como nós dissemos, é um dilema ético,
dilema moral. Como é que ele pode ser justo e justificar o pecador, o culpado? A resposta é a propiciação que há em Cristo Jesus. Deus quis demonstrar a sua justiça. Ele quis mostrar que ele é justo, misericordioso, santo e bom. E a cruz de Cristo é a resposta para todos esses dilemas. Conclusões de Paulo. São 4 conclusões e eu vou correr com elas. Primeiro, isso significa, mais uma vez, que está excluída a possibilidade da jactância. Verso 27. Onde, pois, a jactância? Jactar-se é você se gloriar e contar vantagem, do tipo bater no peito e dizer: eu sou justificado porque mereço, recebi a salvação por mérito. Pergunta de Paulo: onde é que está a jactância? Resposta: foi de todo excluída. Na outra religião, que é a religião das obras, ela não exclui jactância, porque se o homem se salva pelo que ele faz, ele tem todo o direito de se gloriar. Mas na religião da graça, que é o cristianismo histórico, desculpe chamar de religião, é porque eu estou fazendo uma comparação, não é? Mas no cristianismo histórico não tem lugar para jactância. Um crente arrogante é uma contradição em termos. Se você encontrar um crente arrogante, ou ele é arrogante ou ele é crente. Mas as duas coisas ele não pode ser. Porque está excluída a jactância. A pessoa que foi salva pela graça, que entendeu que foi pelos méritos de Cristo e não pelos seus, ele vai andar humildemente diante de Deus e dos outros, porque ele sabe que foi salvo por favor, não foi por nada que ele mereceu, foi por nada que ele fez. Então, a arrogância e o orgulho, a vaidade, nunca deveria estar presente no meio daqueles que foram justificados pela graça. Está excluída a jactância. Excluída por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Lei aqui é usada no sentido de princípio. Como eu disse, a palavra lei em Paulo, você tem que ver o contexto. O que é que excluiu a jactância? Foi por que princípio? Das obras? Não, mas pelo princípio da fé. É isso que a palavra lei significa aí. Então, o princípio das obras gera jactância, o princípio da fé exclui a jactância. Se você é crente em Jesus Cristo, não pode se vangloriar. Segunda conclusão, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Que declaração! Somos salvos pela fé, independentemente das obras da lei. Isso não significa que o crente não tem mais lei. Paulo vai dizer isso mais adiante. Terceira conclusão, essa salvação é para judeus e gentios sem exceção. É porventura Deus somente dos judeus? Verso 29. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso. Aqui é um jogo de palavras apenas por retórica do texto, não tem nenhum significado. O judeu é justificado pela fé e o gentio também é justificado pela fé. Deus é o mesmo, o caminho de salvação é o mesmo. E a última conclusão, que a lei não é anulada por isso, mas ao contrário, confirmada. Verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. É importante que Paulo faça essa ressalva aqui, porque alguém poderia chegar a uma conclusão errada de tudo que ele disse até agora. Se a salvação, se somos justificados gratuitamente, mediante a propiciação que há no sangue de Cristo, mediante a fé, sem as obras da lei, qual então o papel da lei na vida daquele que é justificado pela fé? Qual o papel da lei na vida do cristão? E a essa pergunta, respostas diferentes têm sido dadas na história da igreja depois da Reforma Protestante. Mas, no geral, os reformadores todos, eles concordam em alguns pontos. A lei, ela permanece como sendo a marreta de Deus, palavra de Lutero, como sendo a marreta de Deus para quebrar o orgulho do homem. Então, mesmo que você seja crente, de vez em quando, a lei de Deus vem lhe lembrar quem você é. Mesmo que você foi regenerado, está salvo, está perdoado, mas a lei de Deus coloca você no seu lugar. Você sabe que foi salvo pela graça e não pelo cumprimento daquilo ali. E isso nos humilha e nos coloca na total dependência de Deus. A lei também, ela serve para caracterizar os nossos pecados. É o segundo uso da lei. Para mostrar aquilo em que nós erramos, aquilo em que nós ofendemos a Deus, mesmo depois de crentes, mesmo depois de justificados. Note que a justificação,
ela não significa a erradicação da natureza pecaminosa descrita lá em Efésios 2, como nós vimos. Vou falar disso amanhã, quando falar sobre santificação. Mas a justificação é um ato de Deus que é feito por Ele soberanamente, não é uma experiência. A conversão é diferente da justificação. É diferente. Ocorrem simultaneamente, mas uma é sentida e experimentada e a outra é recebida pela fé. Então, você sabe que Deus lhe justificou, porque a Bíblia diz que você foi justificado. Você não sentiu nada na justificação. O que você sente é a mudança da sua vida, da inclinação do seu coração, os olhos abertos, o gosto pelas coisas de Deus, a raiva pelo pecado e assim por diante. E terceiro, o uso da lei, e aí já é Calvino que insiste nisso. A lei serve como norma de gratidão. Eu chego para Deus e digo assim: Deus, eu estou tão grato que o Senhor me justificou, mesmo sem eu merecer. O que é que eu faço para te agradar? Resposta de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. A lei funciona como norma de gratidão. Quer agradar a Deus? Você foi justificado pela fé sem a lei, mas agora a lei vai funcionar como seu mapa, seu manual de viver aqui nesse mundo. Você vai agradar a Deus e mostrar sua gratidão obedecendo o que Ele diz, obedecendo os seus preceitos, obedecendo aquilo que Ele exige de nós. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua graça maravilhosa, por essa salvação que nos chega graciosamente, pelo sofrimento, sacrifício e entrega do Teu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A semelhança daquela tampa da arca, onde o sangue era derramado, ali no Calvário, o Seu sangue verteu sobre a terra, pagando a nossa culpa, satisfazendo a lei e nos purificando de toda iniquidade. Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu a salvação pela graça mediante a fé, que o Senhor queira abrir os olhos, para que essa pessoa possa se alegrar e se deleitar na certeza da sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente lembra de alguma coisa quando ora. Tem um outro, é porque Paulo não trata disso aqui, mas é um dos efeitos muito importantes para nós da salvação pela graça, que é a certeza de salvação. Às vezes as pessoas dizem assim: você tem certeza da sua salvação? Eu digo: eu tenho. A pessoa diz: mas isso não é arrogância sua, você dizer que você está salvo? Eu digo: seria arrogância se eu cresse que essa salvação eu obtive através dos meus esforços. Mas quando eu digo que eu tenho certeza da minha salvação, eu estou apenas reconhecendo a obra eficaz de Cristo e o plano perfeito de Deus e a atuação do Espírito Santo na minha vida, me tirando das trevas para a luz. Uma pessoa que vive num sistema onde a salvação depende dela, ela não tem certeza da sua salvação. Porque hoje está tudo bem, mas amanhã ela pode perder. Como alguém já disse, se a salvação pode se perder, então pode ter certeza que você já perdeu. Né? Pode ter certeza que você já perdeu. Como é pela graça, nós podemos ter convicção de que somos salvos. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Pastor, diante da beleza de toda essa exposição que o senhor fez, não acreditar desta maneira compromete de alguma forma a salvação? As igrejas, por exemplo, que não creem assim, qual é a condição delas diante dessa verdade? Qualquer igreja que de alguma forma negue que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, ela está negando uma das doutrinas principais da Escritura e do cristianismo histórico. Então, as seitas fazem isso. Elas acrescentam alguma coisa à obra de Cristo. Por exemplo, os judaizantes, na época de Paulo, eles não negavam que a salvação era por Cristo. Mas para que a pessoa fosse salva, ela tinha que crer em Cristo e se circuncidar, guardar a lei de Moisés. Paulo combate isso na carta aos Gálatas. Na Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu o conceito. A Igreja Católica não negou que a salvação é através de Cristo, durante a Idade Média. Mas ela acrescentou a mediação de Maria, a mediação dos santos e a mediação da Igreja e a doutrina do purgatório, que no fim acaba esvaziando a obra de Cristo. Então, por isso, para os reformados, a Igreja Católica é uma seita, talvez a maior que exista. É uma seita, a gente não considera como
como igreja cristã nesse sentido. Não quer dizer que não tem católico que seja salvo. Se tem católico que seja salvo, é porque ele está indo contra a doutrina da igreja dele. No Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, um dos anátemas que tem lá é: maldito todo aquele que disser que a justificação é somente pela fé, sem as obras da lei. Então, nós todos somos amaldiçoados pelo Concílio de Trento, num dos seus cânones, se não me engano é o 30, que diz exatamente isso. Então, você pega outras seitas que vão introduzir qualquer coisa que acrescente a obra de Cristo, pagamento de promessa, fazer campanha, dar dízimo, frequentar a igreja. De vez em quando aparece um pessoal na minha igreja, de outras igrejas. Ele: pastor, para eu vir para cá, primeiro conheceu a fé reformada através das mídias sociais, YouTube, tudo, conheceu, aí de repente viu que estava numa igreja que não ensina nada disso. E aí quando diz, aí me pergunta: eu estou nessa situação, o que é que eu faço? Eu digo: fica até aguentar, fica quando você pode, fala com o teu pastor. Aí ele disse: pastor, eu fui falar com o meu pastor, dizendo que eu agora tinha um outro entendimento, que eu estava pensando sair. Meu pastor disse que se eu sair da igreja, eu perco a minha salvação. Claro, eu estou perdido, estou condenado. Tem igrejas, inclusive ditas evangélicas, que dizem isso: se você sair da igreja, você está perdido, você está condenado, você vai ser amaldiçoado, a mão de Deus vai pesar sobre você. Isso é uma forma de salvação por obras, porque determina a filiação àquela igreja como sendo condição para a salvação. Enquanto você estiver afiliado àquela igreja, você está salvo. Se sair, você está condenado. Então, qualquer igreja que acrescenta a obra de Cristo, diminui a obra de Cristo ou introduz algum tipo de obra, ela está negando a verdade fundamental do Evangelho. E aí é uma seita. Ela não é mais igreja, ela é uma seita mesmo, porque nega a obra perfeita de Cristo por nós. Muito bom. Agora, deixa-me dizer uma coisa, é importante dizer. Pode acontecer que haja irmãos que tenham uma fé genuína em Cristo Jesus, mas eles não foram instruídos, ou por deficiência no pastorado, deficiência na igreja, eles, de alguma forma, eles não formularam claramente na cabeça, não articularam isso que eu falei aqui, por exemplo. Não está claro na cabeça deles por que é pela graça, o que é que significa ser pela graça, mediante o sangue. Se você perguntar para eles, como é que você espera ser salvo? Ele vai dizer: eu espero ser salvo mediante o que Cristo fez na cruz por mim. Né? Mas e você tem alguma contribuição? Sim, tenho, claro, eu tive que aceitar, eu tive que decidir. Então, eu creio que ele é crente, ele só é incoerente, mas ele é crente. Ainda bem que a salvação não é pela coerência, né? Porque senão nenhum de nós aqui teria salvo. Eu sou incoerente, você é incoerente, Calvino foi incoerente. Mas eu creio que tem gente que é salva, mas ela não percebeu todas as implicações ainda do que significa a salvação pela graça mediante Cristo Jesus. Então, por isso que eu me relaciono com os irmãos arminianos, sem dificuldade. Eu considero arminianos que creem na salvação pela graça mediante Jesus como meus irmãos em Cristo. Embora eu acho que está um pouquinho equivocado com relação à maneira como essa salvação é ministrada, mas não me separo deles por isso. Tá bom? Ele vai chegar um pouco mais cansado no céu, mas vai chegar, né? Vai chegar, um pouco mais cansado, né? Tem um ancião aqui que quer fazer uma pergunta, pastor. Em que sentido o crente é liberto da lei? Ele é liberto da condenação da lei. Ele não é liberto da obrigação da lei. Quando a pessoa se converte, ela continua obrigada a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o resumo da lei segundo Jesus. Então, nós continuamos debaixo da mesma obrigação, só que a quebra dessa obrigação não nos condenará mais. Não pode nos condenar. Não estamos mais debaixo da lei nesse sentido, de que a lei exige obediência perfeita e me condena se eu quebrá-la. Nós não estamos mais debaixo da lei nesse sentido, mas ela continua dizendo o caminho que eu devo viver e que eu devo andar. A lei de Deus não passa, ela é eterna. Ela está aí para sempre. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, irmão. Reverendo,
Atos 13, ali a partir do versículo 44, Paulo e Barnabé vão para os gentios, pregar para os gentios. Aí o versículo 48 é claro que eles pregaram, e quem creu? Creram os que foram destinados à vida eterna. Ouviram de Paulo e de Barnabé os que eram destinados à vida eterna, creram. A dúvida em Atos 18, ali diante do sofrimento que Paulo ia passar em Corinto, o Paulo teve ali, a partir do versículo 9, diz ali que Paulo teve uma visão do Senhor, onde o Senhor veio, encorajou ele a pregar e disse, olha, no versículo 10, vai, prega, eu sou contigo, e eu tenho muito povo nesse lugar. Esse povo que o Senhor tinha nesse lugar, já tinha ouvido de alguém, ou eles ouviriam pela primeira vez e seriam alcançados através da pregação de Paulo? É mais provável a segunda hipótese, uma vez que Paulo ele costumava ir para a fronteira, para os lugares onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Quando ele chega para anunciar o Evangelho em Corinto, provavelmente foi a primeira vez que os coríntios ouviram o Evangelho de Cristo. Dificilmente, não é impossível, a sua pergunta é interessante, não é impossível que não tivesse em Corinto um ou outro, uma vez que Corinto era uma cidade portuária, tinha muito movimento, muita gente chegando e saindo, não era impossível que cristãos antes de Paulo tenham passado por ali, mas com certeza não tinha igreja, não tinha uma igreja cristã em Corinto, podia ter indivíduos que criam, mas não tinha uma igreja. E a igreja de Corinto se forma a partir da pregação do apóstolo Paulo. E daí eu interpreto, naquela visão que ele teve, quando o Senhor disse, não desanime porque eu tenho muito povo nessa cidade, no sentido de eleitos. Havia muitos entre os coríntios que Deus havia elegido para a vida eterna e que Deus os chamaria através da pregação do apóstolo Paulo. Tá bom? Interessante. Mais um aqui, ali. Pastor, pois não. minha esposa está querendo ser mãe, então acho que isso aí já quebrantou ela um pouco. Ela pediu para me perguntar como que nós poderíamos associar todo esse tema em relação às crianças. Sim. Essa é uma pergunta que é difícil de responder, uma vez que o Novo Testamento, especialmente as cartas, elas foram escritas pelos apóstolos para igrejas de primeira geração. Não tinha uma segunda geração. As crianças só começam a aparecer na segunda geração, quando os crentes se casam, constituem família e têm filhos. Então, as cartas foram escritas para igrejas missionárias, que eram geralmente compostas de adultos, não é? Gente que se converteu com a pregação e que vinham para a igreja trazendo os seus filhos. Então, por isso, há pouca informação, especialmente nas cartas, no livro de Atos, a respeito do papel das crianças ou como a questão da salvação se aplica a crianças. Mas os teólogos que não se satisfazem com esse tipo de resposta que eu estou dando, onde a Bíblia fica calada, a gente tem que ficar, não é? E os teólogos não se satisfazem com isso, eles vêm com algumas teorias. E entre elas eu vou colocar algumas principais. Bom, primeiro, é possível que crianças sejam regeneradas muito cedo na vida, meses até. E o exemplo que é citado é de João Batista, que no ventre da sua mãe, ao ouvir a palavra de Maria, saltou de alegria. Né? E o texto diz que ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Que João foi cheio do Espírito Santo e saltou de alegria. Então, existe a possibilidade da regeneração já no ventre da mãe. Não é conversão, porque conversão já é um ato em que a pessoa se converte, larga os seus maus caminhos e se volta para Deus. Não é? Mas a regeneração é uma obra direta de Deus na alma do homem, implantando um novo princípio de vida. Então Deus pode fazer isso em qualquer idade, até na barriga da mãe. Eu acho, por exemplo, que minha esposa é um caso desse, porque não conheço ninguém mais crente do que ela. E desde que ela se entende por gente, ela creu. Ela não consegue lembrar de nenhum período, mesmo na infância, em que ela não tenha crido em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que ela é um desses casos em que ela foi regenerada, ou já nasceu regenerada, ou então
Deus moveu, trocou o coração dela, mudou o coração dela ainda quando ela era criança, né? Diferente do meu caso, eu sei exatamente o dia, a hora, o local em que Deus mudou o meu coração quando eu tinha 23 anos de idade. E isso vai variar de pessoa para pessoa aqui. Então, o fato de que você não sabe o dia, não tem uma experiência de conversão, não quer dizer que você não seja salvo. Como é que eu sei que eu estou vivo? Eu não estava lá na hora que eu nasci, mas é o que eu tenho todos os sintomas, né, de quem está vivo, né? Então, eu posso não saber quando eu fui regenerado, mas eu percebo pela minha vida e pela ação de Deus em mim que eu sou regenerado. Então, primeiro, a esse caso de crianças são regeneradas desde cedo. A pergunta sobre o que acontece com crianças que morrem, né, na infância, ela é mais complicada de responder. Tem duas teorias. A primeira diz que se ela for eleita, se a criança morrer antes da idade, antes dela chegar num período, num tempo da vida dela, em que ela conscientemente peca, se ela morrer antes disso, ela é eleita. Aliás, se ela for eleita, desculpa, a primeira tese é, se ela for predestinada, ela vai para o céu. Se ela não for, ela vai para o inferno. Tem gente que defende isso, mas eu acho isso não é muito compatível com a justiça e a graça de Deus. Eu prefiro a outra teoria que diz que se a criança que morre antes de pecar conscientemente, ela está imputada na cruz de Cristo, ou seja, o pecado original que ela trouxe no nascimento, ela não cometeu nenhum pecado atual ainda dela, não é? Mas ela tem a corrupção de Adão e a culpa de Adão, isso foi imputado na cruz de Cristo. Então, toda criança que morre antes de pecar conscientemente, ela vai para o céu. Essa é a minha posição. Mas, como eu digo, isso aí são hipóteses. A gente não tem como provar. Tem passagens que dizem, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Talvez seja a passagem que mais chega perto disso que eu estou falando. Tá bom? Mais uma aqui. Minha dúvida é em relação a conciliar salvação irrevogável e tentação. Boa. Por que nós somos tentados se o diabo sabe que vai falhar miseravelmente se a salvação é irrevogável? Porque um cara que está com muita raiva, ele não tem inteligência emocional. O diabo não tem inteligência emocional. Não tem sabedoria milenar nenhum. O pecado emburrece. Satanás é um anjo caído. Ele pode ser espertalhão, mas sábio ele não é. Sábio é uma característica de quem é justo, de Deus. Ele é burro, tanto é que ele matou Jesus, mandou Judas trair Jesus, assinou a própria sentença de destruição dele. Como é que ele não viu que a morte do Messias, se ele conhece tanto o Antigo Testamento, como é que ele não viu que a morte de Cristo, na verdade, seria a derrota dele? Então, ele não é sábio. Inútil. É invencível. Mas eu me lembro quando eu estava fazendo o meu doutorado na Holanda, que foi, terminando o doutorado, que foi quando o Iraque invadiu o Kuwait. Lembram disso? Invadiu para tomar os poços de petróleo e tudo mais. Eu estava na Holanda. E eu me lembro bem de como os Estados Unidos e países aliados mandaram os aviões, né? Foi quando apareceram pela primeira vez aqueles aviões, o F-15, né? Que é camuflado, né? Que lançava bombas de precisão assim, e saíram detonando todo o exército iraquiano, de maneira que os iraquianos tiveram que deixar o Kuwait. Mas eu me lembro vendo a cena na televisão. Eles tinham sido derrotados, perderam a guerra, mas na retirada, eles incendiaram todos os poços de petróleo. Onde ele passava, eles tocavam fogo. Já tinham perdido a guerra. Mas a ira, a raiva e o ódio fizeram com que eles dissessem, nós estamos perdidos, mas nós vamos levar conosco o maior número que a gente puder. Eu penso que essa é a situação desse anjo caído aí, que de sábio não tem nada, não tem inteligência emocional nenhuma. Não, ele é esperto só. Sábio é Deus e aqueles que são de Deus. Tá bom? Por isso resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Mais uma aqui, pastor. Vamos lá. Mais uma para... Já vai em 8, não era 5, já vai em 8. Pastor, concernente à primeira aula, gostaria de ler um versículo. Leia. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Palavras de Jesus. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados. Sim. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Sim. Isso é uma base para a confissão auricular? Não. O que Jesus estava querendo dizer? Isso, boa pergunta. Jesus está aí descrevendo qual vai ser o papel da igreja na evangelização mundial e o poder que Jesus conferiu a essa igreja. A interpretação reformada dessa passagem é que pelo evangelho, pela pregação do evangelho, pessoas são perdoadas, os pecados são perdoados, a pessoa é justificada. E pela disciplina, quando a igreja exclui um membro faltoso, porque ficou claro que ele não é crente, então aqueles pecados são retidos, a pessoa simplesmente demonstrou que não era crente. Essa passagem ela é repetida por Jesus em Mateus 18, quando ele diz assim: o que você ligar na terra, ele disse a Pedro e depois aos discípulos, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E aí eu peço, antes ele tinha dito a Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Por isso que o Papa anda com um molho de chaves aqui, né? Porque ele é o sucessor de Pedro. Mas o que Jesus estava dizendo era que o reino do céu é aberto pela pregação da palavra. Quando uma pessoa se arrepende e crê na mensagem da igreja, a mensagem bíblica do evangelho, então ela se converte. E isso que é feito aqui está ratificado nos céus. E o contrário também. Jesus, inclusive, diz lá aquele processo: se o irmão pecar contra ti, repreende sozinho. Se ele não se arrepender, leva 2 ou 3. Se não se arrepender, diz a igreja. Se não se arrepender, considera gentil e publicano. Então, é isso desligar. Na hora que a igreja segue todo o processo e exclui uma pessoa, então, está ratificando aquilo que já está no céu, ela realmente não pertence a Deus. Por isso, a gente tem que levar esse negócio de disciplina muito a sério. Né? Não pode ser feito, tem que ser feito, mas tem que ser feito da maneira correta. Tá bom? Então, é nesse sentido, é através da igreja, da pregação e da disciplina.